Boa tarde, Felipe. Eu Boa estou tarde, Lauro. Obrigado com, pelo convite. com Felipe Chaimovic, que está me dando a honra de conversar comigo. Felipe é curador, é historiador e também professor na Álvares Penteado e na Santa Marcelina. Nós já fizemos exposições juntos, né? Várias. O Felipe foi durante quanto tempo curador do MAN de São 12 Paulo? anos. 12 anos, pois é. E pudemos fazer muitas exposições e diálogos em parceria. Felipe, bem-vindo. E Obrigado. aí, primeira pergunta, como é que você está nesses tempos difíceis? Olha, Lauro, tem sido uma experiência bem intensa como professor, eu diria, né? Assim, do ponto de vista do nosso dia a dia profissional, eu tive que reinventar 6 cursos, 7 cursos, sei lá, da noite para o dia. Poxa, E foi bem interessante assim ver como tinha um instrumental dinâmico para continuar as aulas, mesmo aulas à distância, como os alunos se engajaram nesse processo de mudança. E isso deu uma dinâmica para o meu cotidiano no isolamento, assim, eu estou quase chegando no fim do semestre letivo, né? sim. E tem sido muito legal, Bom, assim, dentro dessa loucura toda. as aulas, Felipe, são para artes plásticas na... Artes plásticas e arquitetura, e eu tenho também alunos, eventualmente, que fazem outros cursos e que fazem como, digamos, optativa. Então, tenho alunos de direito, alunos de cinema, mas os cursos mesmo são cursos de artes visuais, produção cultural e arquitetura. Essa diversidade de origens enriquece muito em geral, né? Porque eu Muito. acho que um dos males dos nossos tempos é segmentar as coisas, né, em gavetas diferentes, quando é tão bom, né, esse intercâmbio, né? Acho que muitos têm a aprender, né? E eu tenho, digamos, um vício de origem, porque como minha formação toda é da filosofia, eu não aceito muito as caixinhas. Então, naturalmente, me alimenta muito essa diversidade de interlocução. Claro, eu até ia te perguntar exatamente isso. Você se graduou em filosofia? Como foi a tua formação? Eu me graduei em filosofia e depois eu fiz toda a pós-graduação também em filosofia, sempre na USP, né? Então, depois Uhum. eu fiz mestrado, doutorado e pós-doutorado, me direcionando no fim para a área de estética. O mestrado ainda foi em teoria do conhecimento, porque eu já queria estudar estética, mas eu percebi que era necessário aprofundar, digamos, fundamentos da teoria do conhecimento, para daí, a partir do doutoramento, aí já me jogar em estética, e no pós-doutoramento eu estudei os fundamentos formais da crítica de arte, porque, inclusive, eu já estava colaborando como crítico de arte. Então, eu tive essa formação de filosofia, mas a partir já do mestrado, eu comecei a trabalhar na área de artes. Então, digamos, teve uma alimentação mútua para mim. Claro, claro. Ontem, anteontem, estava conversando com o Fernando Coqueralho, cuja formação também é em filosofia, né? E acho que é super legal. E, Felipe, você nasceu no Chile, né? Veio para o Brasil com quantos anos? Com 1 ano e meio. Ah, novinho, né? E Felipe é neto do Renato Suero, que foi o sucessor do Rodrigo Melo Franco no Patrimônio Nacional, né? Então tem
além de toda a novidade que Felipe traz, né, com o seu pensamento, com as exposições, ele tem essa excelente bagagem, né, de família, né? E Felipe, você está trabalhando em alguma exposição no momento? Como estão as coisas? Assim? Lauro, na verdade, eu fiz uma exposição para o MAN que não chegou a ser inaugurada por causa da pandemia, né? Eu me desliguei do MAN em dezembro, a gente fez um acordo assim, para a minha saída, mas eu permaneci ainda, enfim, ligado à instituição, né? É um vínculo muito profundo e já tinha combinado de fazer uma exposição sobre o Antônio Dias, que seria inaugurada agora em março. É a primeira retrospectiva póstuma do Antônio Dias, que eu fiz desde o início com a colaboração muito ativa da viúva e das duas filhas dele. Tem sido uma interlocução privilegiada para mim, porque realmente são pessoas que assim contribuem enormemente, eu acho, para essa curadoria dessa exposição. Inclusive, é uma exposição centrada na coleção particular que o Antônio Dias fez da própria trajetória, né? Só tem obras da coleção particular dele. Uhum. E essa exposição está prevista para ser inaugurada em outubro. Vai ser a primeira exposição da reabertura do MAN, é o que se está programando. Então, o catálogo até já está pronto, tudo já estava pronto, o projeto arquitetônico e tal, mas a exposição ainda não aconteceu de fato. Então, a expectativa agora imediata é que essa exposição fique de pé, né, e aconteça em outubro. Então, digamos, a minha próxima exposição agora. Não, é uma maravilha você ter a coleção, né, que foi selecionada pelo próprio Antônio, né, é como uma antologia poética, né, do Drummond, né, na qual ele escolhe os poemas. Né? E vocês já tinham começado a montar ou não? Só em plantas, maquetes? Lauro, as obras já estavam no espaço, só faltava subir. Sei. Foi bem no momento em que aí parou tudo e, enfim, o processo foi interrompido. Claro. Bom, mas também será fácil e proveitoso retomá-lo. Sim. Vocês devem ter enfrentado questões de seguro, né? Essas coisas todas que... Na verdade, como eu já não estava mais dentro da instituição, isso foi tocado internamente. Então, eu já não acompanhei essa parte da logística. Eu estou falando porque nós, na Casa Roberto Marinho, estamos com uma exposição, curadoria do Paulo Venâncio e da Márcia Mello, que é Duplo Olhar, é a história da fotografia e da arte moderna. Né? As pinturas são todas da coleção, mas as fotografias são de inúmeras exposições. É um trabalho, aliás, primoroso da Márcia e do Paulo. E nós estávamos em pleno voo, mas a exposição, quer dizer, foi vista, né? Foi bastante vista, mas agora nós estamos renovando todos os seguros, porque as salas estão blindadas, né? Só um museólogo as percorre uma vez por dia, 2 vezes por dia, para ver se está tudo bem, né? Mas está completamente... Porque nós entramos também num lockdown, né? de público e... Enfim, mas nós, por exemplo, íamos lançar o catálogo, né? E agora eu espero reabrir com o catálogo, né? Já. E ainda é algo que não se sabe, né? Como será essa reabertura também, né? Porque talvez haja limite de público, né? Enfim. E nessa exposição do Antônio, você incluiu obras da coleção dele de outras
outros artistas ou são só as dele? Só as dele. Sim, sim. E é muito interessante que ele não apenas guardou obras no momento em que ele as produzia, mas ele recomprou obras ao longo da vida. Sim, então, sim. é uma coleção ativamente formada, né? E eu diria que ele guardou assim, peças-chave para a compreensão da sua trajetória. Realmente, né, não é uma coleção de Antônio Dias, digamos assim, menor. Ao contrário, eu acho que Sim. ele tinha talvez a melhor coleção da sua obra possível. Realmente, assim, ele guardou o filé e ele recomprou o filé. É muito importante. É uma representação de si muito ativa. Maravilha. Pois é bom também trabalhar nesse contexto, né? Você vê o olhar do artista e o Antônio, né? Que tinha um olho, uma sabedoria fantásticas, né? É um privilégio. Desculpa, me ocorreu também que seria uma oportunidade única, né? Nesse momento em que a coleção está íntegra. E Sim. se a gente pensar, isso, por exemplo, foi o movimento que deu origem ao Museu Picasso em Paris, né? Uhum. Foram obras de um legado da própria coleção particular do artista sobre a sua obra, que depois permitem que o público entenda a produção como um todo de uma maneira muito privilegiada. E essa coleção do Antônio Dias, ela realmente tem esse potencial. Assim, a obra se descortina para o público com uma potência enorme, assim, enorme. Maravilhoso. Maravilhoso. E também ótimo trabalhar com as filhas e com a Paula, né? A Um viúva. privilégio. São gente maravilhosa. Felipe, você falando, eu fiquei me lembrando de um projeto que você tem, né, e que teve que ser suspenso por algum tempo, mas é a exposição do Yves Klein, né, do francês. Né? Você pode falar um pouco, porque é tão interessante, e o acesso que você teve também, né, à obra dele, à coleção, né, foi também muito especial. Né? Essa exposição, que seria a primeira retrospectiva do Yves Klein no Brasil, ela acabou não se realizando por questões políticas entre o Brasil e a França no ano passado. Ela já estava pronta para vir para o MAN e foi realmente muito frustrante ter chegado ali na boca do gol e Sim. a coisa dá para trás. Mas foi na verdade, todo o processo já foi um sonho para mim, porque quando eu entrei no MAN como curador, embora eu já trabalhasse naquela ocasião com o MAN há 10 anos como curador independente, eu trabalhei com o MAN desde 97. Quando eu entrei em 2007, o meu projeto de gestão para 10 anos apresentado para a diretoria já mencionava o projeto de fazer uma exposição do Yves Klein. Uhum. Então, para mim, sempre foi um artista-chave para, de uma certa maneira, desfazer o mal-entendido de que existe uma fronteira absoluta entre a arte moderna e a arte contemporânea. Né? O Yves Klein, ele é uma prova viva de que essas fronteiras absolutas não existem e que a arte é muito mais do que isso. Né? E depois isso começou a se tornar um sonho, digamos, plausível em 2017, 16, 17, quando a gente começou a organizar isso, junto com os arquivos Yves Klein, que são a instituição gerida pela viúva do Yves Klein e pelo seu segundo marido, tem sede em Paris, e eles se propuseram a fazer a curadoria, a selecionar as obras, e eu fui a Paris para dar prosseguimento a esse projeto,
com o apoio do consulado, do Adido Cultural da França, toda a embaixada, o consulado ajudaram muito nesse projeto. Realmente foi um apoio fundamental, embora não tenha se concretizado a exposição. Mas lá em Paris, eu tive a oportunidade de visitar o apartamento do Yves Klein, que eu conhecia por fotos, né? Eu, enfim, sou apaixonado por toda essa obra dele. Está original, quer dizer, eles compraram o andar inteiro, na verdade, mas está tudo lá. E, além disso, aprofundar a pesquisa, eu pude ler os escritos completos do Yves Klein e trabalhar sobre a presença da mãe dele no Brasil, especificamente na história do MAN, porque a mãe dele, chamada Marie Raymond Klein, mas o nome artístico dela era Marie Raymond, ela foi uma pintora da abstração informal muito importante na arte francesa do pós-guerra. E ela esteve presente na exposição inaugural do MAN em 1949, que se chamava Do Figurativismo ao Abstracionismo, curada pelo crítico belga Léon Degas. E entender justamente como a Marie Raymond, sendo uma pintora da abstração informal do pós-guerra, ela tem uma semente daquilo que Yves Klein vai buscar como transcendência na sua obra através da cor azul, por exemplo. Então, foi muito interessante ver como a família fazia parte da história do MAN, assim, foi muito enriquecedor. E é interessante porque a viúva do Yves Klein e esse seu segundo marido tem uma relação afetiva muito forte com a Marie Raymond, porque o Yves Klein morreu muito cedo, aos 34 anos, e a Rotraut, a Rotraut, que era a viúva, teve o primeiro filho, que era o filho do Yves Klein, 2 meses depois da morte dele, e a sogra, né, a Marie Raymond, ajudou ela a criar o filho, que é o Yves, e depois, quando ela se casou novamente, ajudou a criar os filhos desse segundo casamento. Então, eles têm uma relação afetiva muito grande com ela e publicaram um catálogo de uma exposição sobre a relação da Marie Raymond com Yves Klein. Então, foi um processo que só me enriqueceu. Assim, foi muito frustrante não poder fazer a exposição, mas foi uma experiência linda para mim. Assim, você registrou esse processo todo? Porque você está me contando, dá um belo livro, né? Se uma exposição não for possível, mas dá um belíssimo livro, né? O meu texto do catálogo está pronto, foi feito, mas a coisa Mas não... essa história que você me contou também, dos laços, da tua procura, da descoberta do apartamento, né? São muito, muito ricos. Não, foi demais. E foi um dos desgastes da política internacional brasileira, né? Que loucura. É uma coisa concreta. Foi claramente uma recusa dos colecionadores de emprestarem obras para o Brasil naquele momento. Sim, sim. É um belo exemplo, porque, quer dizer, é triste ter acontecido, né? Mas, por outro lado, é uma constatação, né, de malefícios concretos e objetivos, né, que isso traz para várias áreas. E que, no caso do MAN, não foi a primeira ocorrência, né? Porque, no ano anterior, em 2017, né, quando teve o Panorama da Arte Brasileira, o museu foi atacado e invadido por um grupo que já era parte de uma estratégia eleitoral. E eu fui depor no Senado Federal como curador do MAN sob acusação. Então, é um processo que já vinha adiante. Não foi a primeira consequência sofrida nesse processo. Né? Foi uma performance. Agora eu estou me lembrando.
Uma volta ao tempo das cavernas, né? Com certeza. E, Felipe, eu estava vendo a tua relação com Man foi da mesma duração que a minha relação com Passo, né? Porque são 22 anos, né? Eu acho, em ambas, né? 10 mais 12, e a minha foi direto na direção, mas eu até já havia trabalhado no Passo como arquiteto, antropólogo do patrimônio, né? Enfim. E esse é muito. Você imprimiu, né, uma cara, um programa Alman, né? Enfim, que é uma coisa muito perceptível. Eu tive a honra de ser do conselho da comissão de programação, né, do MAN. Construímos juntos, né, Laura? Pude acompanhar assim com muita proximidade. Felipe, bom, e eu estava me lembrando, é um assunto que nos toca também, que na entrega do prêmio da APCA, né, da Associação Paulista de Críticos de Arte, que nós conseguimos com a exposição Abstração Informal, né, 40 anos de abstração informal, você me falava dessa exposição do Yves Klein com entusiasmo enorme quando você foi me dar uma carona para o hotel. Mas vamos falar um pouquinho da abstração informal, que acho que foi das mais bonitas parcerias, né, entre instituições, entre coleções e mesmo o conceito da obra. Você pode falar um pouco sobre ela? Bem, foi realmente assim uma parceria nossa, eu acho que muito bem sucedida, né? Eu acho que o nosso entrosamento que já vinha adiante, a gente já tinha trabalhado juntos em outras ocasiões, então a gente já tem esse diálogo afinado, e eu acho que para o MAN, embora eu não represente mais o museu, mas eu acho que naquele momento claramente assim foi muito privilegiado para o MAN ter sido escolhido como um dos primeiros parceiros da Casa Roberto Marinho, porque foi realmente acho que uma ocasião muito especial a gente poder participar juntos, né, do começo da instituição, do Instituto Casa Roberto Marinho, né? Quer dizer, é um momento que a instituição estava se apresentando, né? Enfim, mostrando essa identidade, já com toda essa abertura para um diálogo, acho que tão experimental como o que a gente fez. E para o MAN, eu acho que o tema da abstração informal permitiu olhar para a sua história, para o seu acervo, no contato com o acervo da Casa Roberto Marinho e dar um sentido para a sua própria coleção e para a sua história novo, né? A gente, eu acho que jogou uma nova luz sobre uma produção que estava, e não apenas nas nossas instituições, mas no Brasil e de uma certa maneira no mundo, uma produção que estava marginalizada nesse momento, que era a da abstração informal. Então, acho que foi uma grande oportunidade para a gente rever valores da nossa arte, para a gente aproximar duas coleções tão potentes sob um ponto de vista de uma certa eclipsado, né, pela nossa arte contemporânea, pela nossa compreensão dos valores formadores da arte contemporânea e rever algo que é assim crucial para a arte brasileira do pós-guerra, que é a abstração informal. Então, acho que realmente foi um privilégio ter podido colaborar contigo e a gente ter podido aproximar as duas instituições. E eu, sinceramente, espero que essa aproximação perdure, porque, olha, para o MAN foi, assim, um privilégio. Para nós também, e foi curioso que a exposição ela abriu em São Paulo em janeiro, né? E ela só veio para o Rio no segundo semestre. Então, foi a primeira produção conjunta da casa, foi a primeiríssima, né? Com outra instituição.
e ela inaugurou antes mesmo da casa. A primeira exposição da casa foi sobre modernismo, né? E exatamente aí nós inauguramos em abril, né? E quando ela acabou, foi sucedida pela abstração. Talvez seja bom nós lembrarmos, né? É curioso, né? Porque o Brasil é um país que gostava de se definir como plural, inclusivo, né? Mas como a nossa história, infelizmente nós estamos vendo isso também agora, mas é feita de dualismos, né? E de oposições ferozes. E no ambiente de arte, né? A primeira grande oposição foi do figurativo contra o abstrato, não é? Com, inclusive, participação de alguns pintores, de Cavalcanti, Portinari, reagindo, né, à abstração, dizendo que isso não era brasileiro, que seria uma traição, etc. Depois, quando o abstrato consegue se estabelecer, né, começa a um racha entre o abstracionismo geométrico, construtivo, e o informal, né? E, embora nós adoremos o abstracionismo construtivo, né? Ele é fundador de inúmeras questões, de vanguarda e tudo, tanto concretismo como neoconcretismo, mas essa oposição que quase que implica em banir, né, uma outra corrente é muito arcaica, né? E na época fazia-se uma associação que era muito tosca, né? Porque era abstração informal, é subjetiva, é individual e ligada ao mercado. Enquanto que o abstracionismo geométrico ele é um projeto coletivo, ele está ligado à indústria e, portanto, ele é progressista. É completamente doido, né? A gente herdar essas. Aí desenvolve isso um pouquinho. E você fez uma parte importantíssima da exposição, que foi a parte de arte contemporânea, né? Porque a coleção Roberto Marinho ela chega no máximo nos anos início dos anos 80, né? E toda a parte que inclusive descaracteriza essa dualidade, porque ela mistura, né? Foi feita com a coleção do Man, né? E com a sua orientação. Eu acho muito interessante porque, como você disse, a nossa sociedade, a nossa cultura, ela tem dois lados. Eu acho que nesse momento em que a gente vive, muito importante lembrar de autores como Paulo Prado, como Sérgio Buarque de Holanda, né, que mostram esse lado melancólico, autoritário da cultura brasileira, né, que muitas vezes talvez escondido, né, pelo nosso lado mais solar e mais carnavalesco e mais inclusivo, né? Então, como você falou, né, na nossa arte sempre houve muita restrição à pluralidade. Na real, é isso que aconteceu, né? E quando houve essa cisão entre a abstração informal e a abstração construtiva, concreta, a partir do início dos anos 50, embora o discurso, talvez, da defesa do geométrico tenha sido um discurso mais articulado e até com representantes mais eruditos, de alguma maneira, era uma arte minoritária. Quer dizer, o que dominava, digamos, do ponto de vista da cena moderna, foi a abstração informal.
e que talvez fosse muito menos reativa e repressora contra, digamos, o seu oponente, que era a abstração geométrica, do que o inverso, né? Quem é muito, digamos, persecutório é o partido que defende o concreto contra a abstração informal. Então, fazem denúncias, inclusive ideológicas, contra o informal e tal, mas quem estava predominando era o informal. Isso acontece para nós de uma maneira, eu diria, bastante tranquila até os anos 80. Até os anos 80, os autores mais vistos, que mais circulavam e mais colecionados eram autores da abstração informal, né? O concretismo ele era minoritário nas coleções, nas exposições e tal. Isso se inverte nos anos 90, eu acho que com a arte globalizada, né, posterior ao fim da Guerra Fria, que vai consagrar uma certa visão da gênese da arte contemporânea a partir daquele momento, como muito mais ligada a uma origem conceitual, e isso vai trazer a reboque um revisionismo da abstração geométrica em todo o século XX como algo definidor dessa arte dos anos 90, que é, digamos, muito mais engajada numa discussão conceitual. E, com isso, a balança vira, porque aí a arte informal passa a ser menosprezada. E é isso que a gente assiste nos últimos 20 anos. Então, para mim, essa nossa parceria, que me deu a possibilidade de trabalhar muito mais a produção a partir dos anos 90, por essa complementaridade das duas coleções, do MAN e da Casa Roberto Marinho, para mim teve um sentido também de fazer uma crítica a essa história parcial que a nossa contemporaneidade construiu, agora sim com uma visão extremamente preconceituosa e pejorativa da abstração informal, que eu acho muito mais parcial mesmo do que o que aconteceu nos anos 50 do ponto de vista dos defensores da arte geométrica. Quer dizer, eu acho que nos anos 90 e nos anos 2000, 2010, houve um processo de esquecimento planejado da arte informal, como se isso não tivesse contribuído em nada para o surgimento da arte contemporânea, quando no Brasil isso é impensável. Quer dizer, o que é a transição da Lygia Clark nos anos 50 para os anos 60, em termos do seu afastamento da produção geométrica que ela tinha desenvolvido, se não um apelo à subjetividade, né, ao lugar para a liberdade individual, que é algo essencial para a arte informal. Quer dizer, se não houvesse esse diálogo e essa compreensão tão profunda que os artistas tiveram sobre a dialética dos anos 50 no Brasil, porque foi um grande debate, se eles não tivessem consciência dessa dialética, todo o experimentalismo dos anos 60 não teria eclodido. Então, nós temos uma visão muito míope, predominantemente, da nossa própria história, com a exclusão planejada do informalismo para nos engajarmos no carrossel da arte globalizada. Então, a gente paga um preço enorme por importar a história sobre nós mesmos e muitas vezes não termos autonomia de refletir sobre a história da arte brasileira. Então, eu acho que essa exposição nos deu a possibilidade, juntos, né, de revermos essa miopia que muitas vezes o Brasil assume para entrar como um participante secundário numa cena internacional, globalizada, e abrindo mão de uma reflexão autônoma. Muito bem colocado.
E é curioso, né, porque a minha geração, eu sou bem mais velhinho que você, mas a minha geração foi construída, né, muito pela arte experimental, mas aí peguei também essa revisão, né, eu trabalhei com a Lígia Pape, do neoconcretismo. Aí o neoconcretismo já entrando com uma questão individual, né? Já não havia tanto rigor de usar as cores primárias, né? O subjetivo do artista era incorporado, né? Enfim, a participação. E agora, é curioso que não havia ainda tido a consequência de fazer essa conexão, né, que você está fazendo, por exemplo, da fase final da Lígia Clark com a questão na informal, enfim. Então, fica uma história manca, né? Uma história muito esquisita. Eu me lembro que um dos maiores prazeres da exposição foi uma artista que nós estávamos expondo chegar e disse: eu tinha certeza que essa revisão aconteceria, mas eu não contava vê-la, né? E é das melhores satisfações que um curador pode ter. Felipe, eu estou me lembrando aqui de uma ala de arte que você fez, né? Fez de um modo bravo e que foi a ligação de arte e comida, né? Bravo no seguinte de convicto, né? Fala um pouquinho disso, porque é tão legal. Isso tem a ver de alguma maneira com a minha linha de pesquisa em filosofia, em estética, né? Que quando eu comecei a, enfim, construir esse meu percurso de tentar juntar filosofia com história da arte, me parecia que a filosofia tinha várias falsas questões que poderiam ser resolvidas se a gente olhasse para a história. A filosofia sempre tem essa pretensão de que é ela que vai mostrar as falsas questões, e começou a me parecer que a filosofia muitas vezes patinava sobre falsas questões. E uma das questões fulcrais da estética é a questão do gosto. Então, eu comecei a pensar que todo esse arcabouço conceitual do conceito de gosto talvez pudesse ser esclarecido se a gente olhasse para a história do modo como a gente come, né? E eu fiz especialmente o meu pós-doutoramento sobre a estética de Kant. Então, a questão do juízo de gosto era central e, enfim, um problemaço, né, na filosofia. A partir do Kant, eu digo, bom, mas eu acho que aqui tem umas coisas muito mais simples do que parecem. E não porque eu tenha entendido Kant melhor que as outras pessoas, mas porque tem questões concretas da história do gosto, né, indo para a história da arte mesmo, para a história do gosto, que talvez esclarecessem tudo. Tudo não, mas enfim, esclarecessem muitos problemas. E aí eu comecei a estudar a história da transformação dos hábitos de comensalidade, muito iluminado pela leitura do Norbert Elias, que fala da questão da civilização, né? O processo civilizador como um processo de repressão do corpo na Europa, que coincide com o processo de transferência do direito individual à violência para o Estado. Quer dizer, uma questão essencialmente sociológica, que vai coincidir com a centralização do poder nas mãos do Estado, e isso implica uma transferência do direito individual à violência. E um dos fulcros do pensamento do Elias é a transformação dos hábitos de comensalidade, né?
E aí eu comecei a refletir sobre isso e ver como a questão do gosto, né, ela é uma questão que também emerge na filosofia no momento em que essas transformações estão ocorrendo na Europa. E que, por exemplo, os jantares de Luís XIV em Versalhes se tornam cerimônias públicas da mais alta etiqueta de Estado, teológico-política, né? E o modo como o rei come e as coisas que o rei come e o modo como a corte come se tornam uma questão de debate público que abre toda a terminologia conceitual do gosto, né? E isso tem a ver justamente com essa transferência do direito à violência individual para o rei. E eu comecei a ver que isso era um modelo que dava para ser pensado filosoficamente. Eu encontrei um autor como, por exemplo, Flandrin, que vai propor o método estruturalista de antropologia para entender essas mudanças no gosto, como um campo privilegiado para se entender a filosofia e a sociologia. E isso já estava fazendo sentido para mim quando eu encontrei uma passagem em que o Duchamp escreve que o maior perigo que existe é o gosto. Eu digo, bom, o que o cara está querendo dizer? E, evidentemente, o Duchamp come de uma maneira, a maneira da sua época. E a maneira como o Duchamp come se chama serviço à russa, né? Em que uma coisa vem depois da outra, um prato vem depois do outro, e todo mundo tem que passar pelas mesmas etapas da refeição. Então, de uma certa maneira, não há liberdade individual quando uma refeição é servida à russa, que é um modo de serviço que só aparece na metade do século XIX. Então, eu comecei a entender que questões definidoras da arte contemporânea, como, por exemplo, a filosofia de Duchamp, também partem de pressupostos que têm a ver com alimentação. E aí eu comecei a bolar a possibilidade de exposições que lidassem com isso. E foi quando eu fiz os encontros de arte e gastronomia no MAN, para juntar um artista contemporâneo e um chefe de cozinha que produzissem livres de qualquer constrangimento, como, por exemplo, servir uma refeição à russa, ou servir uma refeição à francesa, ou funcionar como um restaurante. Eles podiam fazer o que eles quisessem, servir como eles quisessem, e isso levou a uma experiência que foi imprevisível e foi genial, que foram os 10 encontros de um artista com um chefe, e cada dupla trabalhou durante uma semana numa cozinha de concurso gastronômico construída dentro de uma sala expositiva. Então, foi para mim assim, uma experiência muito privilegiada ter tido a possibilidade de fazer isso no MAN. Realmente foi para mim inesquecível. Assim. E também eu tinha feito já o Festival Internacional de Jardins, com o Domaine du Chaumont-sur-Loire, que tem o festival de jardins mais experimental do mundo na França. O tema também era alimentação, né? Mas os encontros de arte e gastronomia realmente foram uma super experiência. Depois eu pude trazer a dupla inglesa Bompas and Parr para fazer uma espécie de grande instalação também no MAN, sobre a pesquisa deles nessa fronteira entre arte e gastronomia. Então, para mim, é uma paixão esse tema. Maravilha. Eu estava me lembrando, quer dizer, e é curioso que é algo que é meio paralelo, né? Meu primeiro trabalho, né, que foi feito com a Diná Guimarães, foi um trabalho de arquitetura e antropologia. A Lígia Pape era uma interlocutora permanente, mas foi sobre as construções ditas de mau gosto da periferia,
do Rio, né? E que nós, provocativamente, chamamos de arquitetura kitsch, mas justo para discutir essa questão do gosto, né? É kitsch para quem? Para nós havia mais criatividade ali do que na arquitetura brasileira da época, né? E também um modo de o intelectual olhar para a camada popular sem ser para intervir, né? Sem ser de um modo cirúrgico, né? E depois eu estava me lembrando também da anatomia do gosto, a distinção do Pierre Bourdieu, né? Com quem eu fui estudar no doutorado, e que era fantástico, porque ele fazia um campo, né, das elites, onde tinham estudado, quais os postos, e aí que música gostava, e vai organizando isso como nuvem de pontos, né, mas que servem para as pessoas se reconhecerem e se classificarem, né? Então, por exemplo, sobre comida, né, tinha era muito claro. Ele faz uma fotografia da mesa do Giscard d'Estaing e faz a fotografia de uma mesa operária, né? E é incrível, é isso que você estava falando, né? Enquanto para a camada operária a maior virtude é o peso, é o preenchimento, né? Para outra é a frugalidade, né? O refinamento, né? Mas que são socialmente construídas, né? E era muito engraçado, assim, quer dizer, por exemplo, e aí ele sempre fala em dominantes e dominados, né? Porque ele usa marxismo como capital simbólico, né? Enfim, tem absolutamente tudo a ver. E eu me lembro que em música, né, uma dos gostos mais baixos era Petula Clark, né? E a música mais refinada era o Concerto para a Mão Esquerda do Ravel, né? Tchaikovsky era no meio, né? E por aí vai. Mas é muito curioso, porque sempre se pensa que o gosto é individual, né? E não é socialmente construído. Claro. Ele junta essa coisa psicológica, né? Ele fala que é uma categoria que ele monta, que é habitus em francês, hábito, que é uma espécie de entroncamento entre o psicológico e o social, né? E que nisso você pode ver que irmãos, né, podem ser completamente diferentes em termos de gosto. Enfim, é fascinante, é absolutamente fascinante. Nossa, deve ter sido um privilégio trabalhar com ele, estudar com ele, Laura. Foi, eu dei uma sorte danada, porque ele estava, nessa época, que foi 89, ele estava montando uma pesquisa sobre patrimônio. O que é patrimônio e a oposição entre o patrimônio edificado e o patrimônio mais popular, né? Tipo como aqui no Brasil houve Promemória, né? IFA. Então, ele se interessou e ele brincava, mas para valer, que eu era o pesquisador ideal para ele, porque, por um lado, eu era estrangeiro, então eu podia fazer perguntas que fossem inconvenientes, que um francês jamais faria, e, por outro lado, eu era um nativo, porque eu trabalhava com patrimônio. Não, foi uma maravilha. Eu quase fiquei morando lá, mas aí a questão, fora questões familiares, mas é muito aflitivo para mim, pelo menos, eu não escrever em outra língua, né? Quer dizer, se você é um artista visual, né, um arquiteto, um médico, há algo ali concreto. Mas a escrita, né, você passar a se limitar a, no máximo, ser correta, né? Quer dizer, você perder a sutileza, o jogo, né? O Caetano, quando se mudou para Londres, no disco dele, que é o primeiro disco do Exílio, ele cita Gertrude Stein, né? diz que é tão perigoso para um poeta mudar de língua como para um fiel mudar de religião. E eu acho que é verdade. Ela em Paris só lia jornal em inglês, né? Se recusava a ler jornal em francês. Sim, sim.
É assim. Eu, em Paris, eu só ia a filmes em inglês, que aí tinha o subtítulo em francês, e aí eu começava a aprender, né, a fazer conexões, né, enfim. Agora, uma virtude é que quando você é jovem e está começando uma língua, logo no início, você não tem a real dimensão da sua ignorância, né? Isso faz com que você vá. Logo depois, você tem consciência, porque você começa a ver que é complexo. E aí o barato é romper essa barreira. Mas, Felipe, que outras exposições você gostaria de lembrar, assim, que você fez a curadoria? Olha, eu, eu acho muito, para mim, importantes as exposições em que eu botei em xeque aspectos da instituição, Uhum. como, por exemplo, essa dos encontros de arte e gastronomia, em que eu construí uma cozinha dentro do museu. As pessoas cozinhavam, comiam dentro do museu. Isso, enfim, é uma forma de interação muito peculiar, porque o público não sentia nenhum tipo de intimidação social em entrar no museu e participar da arte, né? Quando Sim. sentia cheiro de comida, já entrava direto. Então, nesse sentido, outra exposição que para mim foi bem marcante foi o Museu Dançante, que eu fiz junto com a Inês Bogeia, diretora da São Paulo Companhia de Dança, né? Sim. A gente fez uma exposição em que, na sala principal do Museu do MAN, eu fiz uma curadoria com a coleção, dividindo a sala em 3 grupos que tinham a ver com a construção do movimento de dança, né, que era, digamos, a gravidade, o desequilíbrio e a flutuação, né? São os 3 momentos em que o corpo é levado a, digamos, mudar o seu eixo de equilíbrio. Então, primeiro você tem a gravidade, você está equilibrado, você muda o eixo, você se desequilibra, e isso leva você a trocar de eixo, e nesse momento você flutua. Então, são, digamos, os 3 componentes básicos da dança, do movimento da dança. E na outra sala, a gente construiu um camarim, uma, uma, uma sala de ensaios de dança, que tem que ser acolchoada e tal, e 2 coreógrafos criaram coreografias, e um deles tinha um cenário, então ficava esse cenário lá, e a companhia ficou em residência no museu durante 3 meses, ficando permanentemente 3 dias por semana na sua rotina normal de ensaios dentro do museu, dentro dessa sala, e eles dançavam com o público, para o público, e dançavam à exposição. Foram criadas 2 coreografias para os bailarinos dançarem com as obras na sala principal. E isso tinha a ver também com a minha pesquisa sobre o gosto, começou daí, né? Também com uma visão de que o museu, ele, a partir do momento da sua história, na metade do século XIX na Europa, se torna um aparelho de repressão do corpo, né? Como parte de uma tentativa de dominar movimentos que pudessem levar a um processo revolucionário e, sobretudo, de controle do corpo das classes operárias. Então, no museu se esperava que a frequentação de classes operárias com uma classe, digamos, formada segundo os padrões de uma elite europeia, levasse o corpo a se controlar.
Então, isso sobrevive nos nossos museus, não só de arte, quer dizer, as pessoas entram no museu, elas passam a falar baixo ou não falar, elas botam as mãos para trás e elas estão numa situação de permanente vigilância. Elas sabem que elas estão sendo vigiadas, porque, em princípio, são objetos que não podem ser tocados de maneira alguma, e uma passa a vigiar a outra. Então, elas também se tornam vigias, né? E eu quis lidar com isso numa situação muito inusitada, em que, de repente, você estivesse vendo uma exposição e passasse um corpo de baile dançando e tocando em várias das obras. Obras que podiam ser tocadas dentro da coleção do MAM. Então, foi um modo de subverter o aparelho repressivo do museu, de uma maneira imprevista. Porque lá pelas tantas, as pessoas começaram a se jogar em cima das obras. Elas acharam que daí não tinha barreira mais nenhuma. E aí o pessoal da conservação queria comer o meu fígado. E os seguranças não sabiam mais o que fazer. Então, teve que ser negociado um novo limite de liberdade para o corpo do público. E Sim. Isso foi, para mim, uma experiência muito, muito radical. E com a colaboração de toda a instituição e da companhia de dança. Então, para mim, foi uma exposição também muito, muito instigante, muito prazerosa e um privilégio eu ter podido fazer isso no MAM. Realmente, eu só tenho gratidão por ter podido fazer isso e, enfim, com todos os colegas. A gente teve que se reinventar, foi realmente muito desafiador. E a ideia também do reprimido, que se desreprimir não tem limite, né? Eu me lembro, eu era assistente da Lígia Pape, na época não tinha esse nome tão fino, eu era escravo, né? O que ela mandasse fazer, eu fazia. Eu e a Diná. E houve uma exposição, chamava Café das Artes, que era no Hotel Meridian, e que tinha um mezanino grande. E houve uma exposição do Hélio Oiticica e dela. Olha. O Hélio Oiticica montou o Rijan Viera, que era um penetrável, que havia água, né? era fluido, né? Enfim. E Lígia resolveu fazer um trabalho chamado Ovos de Vento, que era uma trincheira, eram aqueles sacos industriais, quer dizer, de plástico, mas que você, meio opaco, mas que você via o que estava dentro, e cada um desses sacos com bolas de encher brancas, né, que foram enchidas com compressor, uma a uma, e sei lá quantas bolas tinham, mais de 1.000, 2.000, né, e formavam uma trincheira. Era uma homenagem também aos sandinistas. Imagina, isso era 77. Aí. Agora, quando a exposição abriu, o público resolveu, como participação, e olha, eram as elites cariocas, né? Resolveram estourar as bolas. Saco. Então, o trabalho da Lígia, que nós levamos 5 dias para fazer, durou 20 minutos. Né? Durou 20 minutos. E o Hélio pegou uma pá e ficou no penetrável dele e dizendo: vem, vem. Eu sou piranha da Central. E ele conseguiu preservar a obra dele. Mas eu nunca vi, a gente ficou muito chocado, né? Porque é justo isso, né? Quer dizer, as pessoas, enfim, de perder o limite, e aí tem muita agressividade também, né? Porque é o retorno do reprimido, né? Sim. Aí você tem que lidar com isso, então... Com certeza, dá trabalho. Dá trabalho. Felipe, tem mais alguma coisa que eu não tenha tocado, que você gostasse de falar? Na verdade, só agradecer pelo convite, porque a parceria com você, para mim, todos esses anos, assim, tem sido muito enriquecedora. Sempre, para mim, é sempre um privilégio quando a gente pode conversar e as nossas colaborações têm sido incríveis. E, nossa, e acho que a abertura da Casa Roberto Marinho assim foi um golaço para o Rio de Janeiro, uma coisa
é uma contribuição muito boa, muito importante. Então, só tenho mesmo a agradecer, Lauro. Olha, eu também quero falar do prazer, né, intelectual e pessoal que sempre foi trabalhar com você em várias instâncias. Às vezes eu curava uma exposição no MAN, né, mas nós conversávamos muito. Depois fizemos exposições juntas, depois na comissão, né? É muito instigante e esse modo de desinvenção do inventado, né? Quer dizer, de não levar os dogmas e os princípios estabelecidos tão a sério, né? Poder ter outros pontos de vista. Bom, é um privilégio, eu que agradeço a conversa e certamente nós vamos trabalhar muito juntos. Com certeza. Querido, brigadão. Obrigado a você, Lauro. Obrigado mesmo.